Boa tarde, pessoal. Terceira aula aqui do nosso mini curso, de AutoCAD básico. Eu já vou utilizar o próprio desenho aqui, que eu fiz na última aula. E agora eu vou apresentar para vocês alguns comandos, que vão facilitar mais a nossa vida. Que a gente não vai precisar ficar fazendo aquelas linhas de referência e tudo mais. São eles: o copiar, o mover, o aparar, o estender e o deslocar, tá? Eu vou começar pelo copiar. O que é o copiar? Eu tenho uma linha aqui, essa linha aqui, por exemplo, e eu quero ter uma igual a ela, sei lá, alguns centímetros mais para cá. Então eu seleciono essa linha, aí eu tenho aqui, ó, copiar. Então está até descrito ali: copia objetos com uma distância especificada em uma direção específica. Então você pode pegar, por exemplo, todo esse projeto. Você pode clicar ali no botão ou você pode digitar copiar. Você clica num ponto base, um ponto de referência. No caso, eu vou pegar aqui o meu cantinho. E aí eu posso ir clicando quantas vezes eu quiser, que ele vai copiando. Então, logicamente, que é um comando muito útil para a gente, Isso para qualquer coisa. Pode ser só uma linha, pode ser o projeto todo, pode ser uma parte do projeto. Você consegue, a partir de um ponto de referência, ir jogando para outro ponto de referência. Então, comando copiar é isso aí. Depois eu tenho o meu comando mover. Comando mover que a gente tem aqui em cima, o botão, ou a gente digita mover. O mover é bem parecido. Você também tem que selecionar, o que você quer mover. Você digita ou clica no botão, você pega também um ponto de referência, só que aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar exatamente aquele e vai jogar para o seu outro ponto. Ele não vai fazer uma cópia, ele vai mover, tá? Então, você fez um outro desenho aqui, Por exemplo, aqui. Mas não era aqui que eu ia fazer, era aqui. Então você seleciona, digita mover, pega o seu ponto de referência e joga para outro lugar. Você não precisa copiar e depois apagar o que você já copiou, certo? Então, mover, aí comando também muito importante. Agora o comando deslocamento, que a gente tem aqui o botão aqui em cima, deslocamento. Ou a gente pode digitar no teclado também. O deslocamento é quando você tem uma linha, tá? Uma linha ou um objeto assim, uma linha contínua, e você quer criar um outro dele deslocado daquela distância. É quase como se fosse o copiar, mas o copiar ele, como que eu vou dizer, ele não muda a escala, Você não faz ele como um todo. Então, lembra que a gente fez lá as paredes? Teria um jeito mais fácil de eu fazer as paredes. Eu tenho aqui o meu quadrado externo, eu digito lá deslocamento. Olha lá, ele já apareceu. Ele fala especificar a distância, então eu vou por 15, vou dar Enter. Especificar o ponto ao lado. Então aí você clica, ele já foi 15 para dentro. E aí eu posso até ir fazendo isso, tá? Ou eu posso fazer 15 para fora também, por que não? E isso serve para linhas também, Linhas fixas aqui, Então, eu seleciono aqui, dou deslocamento. Eu dou a distância que eu quero, por exemplo, 50, Olha lá, ele vai vir 50, eu posso ir 50, certo? Então, esse é o deslocamento, também é muito útil para a gente. Claro que em alguns momentos ele acaba funcionando quase como se fosse o copiar, E que nem esse de 50 aqui, eu podia ter dado um copiar e copiado 50 mais para frente. Mas a diferença é que ele faz isso, ele vai diminuindo aqui, porque ele deslocou todo esse polígono para dentro, ou para fora. É um deslocamento. Aí agora a gente tem o aparar e o estender. O aparar e o estender a gente tem aqui em cima. A gente tem aqui a tesourinha, que é o aparar. E se a gente clica aqui na setinha do lado, tem o estender. Ou a gente pode digitar aparar e estender. O aparar, só AP ele já pega o comando, e o estender só EST ele já pega o comando. O que é o aparar? Por exemplo, eu quero
aqui é a minha parede, né? Igual a gente estava fazendo lá nos exemplos, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem uma parede. Eu não quero que fique essa linha aqui. Eu não preciso dessa linha no meio. Só que é uma linha inteira. Ao invés de eu fazer aquela questão das linhas de referência, eu digito o meu aparar, né? O meu AP. Ele fala, ó, selecione o objeto a ser aparado. Então você vem aqui, ó. Você pode clicar, ele vai fazer uma linha tracejada. Ele vai cortar entre as duas linhas que está passando a sua linha, tá? Então, basicamente, o aparar é para isso. Você apaga só um pedaço daquela linha que está entre duas outras linhas. Por exemplo, aqui de novo, ó, aparar. Eu tenho várias linhas aqui dentro, ó. Então, se eu clico aqui e vou passando, ó, o meu pontilhado, ele vai apagando tudo. Aí eu clico para finalizar o comando, mas ele ainda está aqui no meu comando, eu dou um ESC. O estender basicamente é a mesma coisa, só que o inverso. Ele cria uma linha para ir até a próxima linha. Então, se eu dou aqui o estender, ó, selecione o objeto ser estendido. Selecionei, ó, a linha esticou até a próxima linha. Outro exemplo aqui, ó, estender. Olha lá, ó, ele está estendendo lá para o outro lado, ó. Certo? Aqui, ó, quero estender para cá, estendeu. Certo, pessoal? Então, estender é o inverso do aparar. Então, pessoal, mais aí alguns comandos, que são esses aqui do modificar, né, para vocês. Então, foi copiar, o mover, o deslocamento, o aparar e o estender. Na próxima aula eu vou mostrar mais alguns comandos que podem facilitar muito a nossa vida no AutoCAD.